Corpo Seco, a verdadeira história. Segundo a lenda brasileira, o Corpo Seco teria sido em vida um homem que brigava muito e espancava a própria mãe. Devido à incrível maldade que havia dentro dele, assim que morreu, virou uma criatura maligna que costuma ficar camuflada nos troncos das árvores, denominado de corpo seco, só à espera de alguma criança malcriada que passasse distraída perto dele. Dizem que apesar de sua maldade, o corpo seco, que também é conhecido como um mudo, teria se arrependido de ter maltratado a mãe e por essa razão, ele pune todas as crianças que demonstrem teimosia ou que respondam para suas mães. Talvez tivesse vindo daí o ditado popular que diz: quem bate na mãe fica com a mão seca. Existe também outra teoria sobre a origem do corpo seco ou um mudo que diz que ele teria sido, em vida, um homem muito egoísta e mesquinho, que cultivava uma variedade enorme de frutas e grãos em sua fazenda. Mas após uma época de estiagem, em que diversas pessoas estavam passando fome, conta-se que o fazendeiro se negou a dividir seu grande estoque de mantimentos. Os populares então se revoltaram e, em meio à briga, o fazendeiro acabou morrendo vítima de um infarto. Porém, mesmo morto, sua alma não teve descanso. Sua raiva só aumentou e acabou por se transformar em uma criatura cruel e vingativa. Diz a lenda que a criatura fica nas matas à espera de qualquer um que cruze seu caminho. Jamais deixa que outras pessoas se aproximem de árvores frutíferas, as quais ele considera serem sempre de seu antigo pomar. A lenda do corpo seco está por todo o Brasil, principalmente nos estados do Amapá, Paraná, Amazonas e Minas Gerais. Existem ainda alguns países de língua portuguesa que também cultuam essa lenda. No interior de São Paulo, a lenda ganhou um certo toque vampiresco. Dizem que o cadáver fica camuflado em meio à mata caçando pessoas desavisadas. Quando o infeliz passa ao seu lado, a entidade suga todo o seu sangue, transformando-o em um corpo seco também. Se ninguém passar perto da entidade por muito tempo, ela morre de fome e fica igual a uma árvore seca. Por essa razão que existem muitas árvores mortas com aspectos humanos. Já em Ituiutaba, Minas Gerais, há uma outra variação da lenda. Dizem que o corpo de uma mulher enterrada no cemitério municipal não permanecia no fundo da cova por algumas horas. Segundo os mesmos, a terra sempre expulsava o corpo para fora do túmulo. Era como se a terra não quisesse o corpo da mulher. Os bombeiros teriam sido chamados e, na falta de uma explicação e de uma solução, os bombeiros levaram o corpo da mulher para uma caverna que fica em uma serra ao sul do município, e deixaram o corpo lá para seu descanso eterno. Mas, segundo os moradores que ousam andar pela estrada de terra que fica à margem da serra, dá para escutar lamentos e gritos de mulher vindos de dentro da caverna. A serra onde se encontra a caverna ficou conhecida como a Serra do Corpo Seco. O fazendeiro de Rio Bom, uma história sobre o corpo seco. A cidadezinha de Rio Bom fica no norte do Paraná. Ela possui um pouco mais de 3.000 habitantes e é uma típica cidade do interior. Lá, é aquele lugar onde todos se conhecem e onde a rotina é sempre a mesma. Portanto, as notícias se espalham com bastante facilidade. Assim que algo de diferente acontece, logo todos ficam sabendo. Como toda boa cidade do interior, ela é repleta de crendices e lendas populares. Já aconteceu de tudo um pouco em Rio Bom, pessoas que faleceram e foram vistas perambulando pela cidade, uma noiva que teria falecido minutos antes do seu casamento e ficava assombrando o campo de futebol onde iria se casar, um senhor muito conhecido por se transformar em lobisomem, o aparecimento de uma mão que não era nem animal e nem humana, entre outros fatos curiosos. Entretanto, há uma história que até hoje assombra os moradores de Rio Bom e que vem atravessando gerações. Boa parte da população reside na zona rural onde o solo é muito rico, então, é natural morar e trabalhar nos sítios. E sempre foi assim. Rio Bom já teve mais de 10.000 habitantes, mas isso foi antes de uma geada braba que matou a plantação e que deu um grande prejuízo aos moradores. Estes preferiram se mudar para grandes centros urbanos e lá reconstruírem suas vidas. A história de Rio Bom
Inicia-se com a vinda de pioneiros que adquiriram terras pela Companhia de Terras Norte Paraná, e vieram desbravar as matas nativas a fim de estabelecerem-se e viver do solo. Entre eles, veio um senhor muito rico que adquiriu uma faixa de terra enorme, que logo tomou forma de uma fazenda de muitos alqueires. Ele tornou-se um homem muito mais rico do que já era com as terras que adquiriu, mas não gostava de dividir nada do que possuía. Tudo era vendido, era estocado ou era regulado. Ele sabia exatamente quanto possuía de cereais, de leite, de gado e até mesmo de frutas no pomar. Ele viveu pensando somente em bens materiais. Não se casou e não teve descendentes que pudessem herdar toda aquela farta riqueza. Mesmo ele ficando velhinho, não abria mão de administrar a fazenda sozinho e mantinha sua forma muquirana de ser. Até que quando já estava beirando os 100 anos, faleceu. Como não havia herdeiros, todo mundo engordou os olhos na fazenda do velho falecido, esperando somente passar alguns dias para poderem saqueá-la. Uns desejavam o gado, outros vasculhar a casa em busca de dinheiro escondido, outros queriam apenas saborear as frutas do pomar. Mas de alguma forma, ninguém conseguia entrar na fazenda. Sempre que alguém estava na estrada principal para ir até lá, uma araucária caía sozinha, tornando a passagem impedida por vários dias. Foram diversas araucárias tombadas sem motivo algum. Até o dia em que um rapaz foi atrevido o suficiente para pensar em uma rota que não precisasse da estrada principal, tomando trilhas e atalhos até chegar à sede da fazenda durante uma noite enluarada. Quando ele pensou já estar com as mãos na fortuna do velho, sentiu a presença de algo estranho e antes mesmo que pudesse reagir, levou uma rasteira. Ele caiu e começou a apanhar com o rosto virado para a terra, por mais que tentasse ver quem estava o espancando, ele não conseguia. Ele foi se arrastando para fora da fazenda enquanto apanhava. Porém, em dado momento, ele conseguiu olhar quem lhe agredia com tanto ódio, causando-lhe um pavor enorme. Ele estava apanhando de um ser que era humano e tinha o corpo seco, como de um defunto esquelético. Por fim, ele conseguiu sair da fazenda e contou para algumas pessoas sobre o que tinha visto. Lógico que ninguém acreditou. Porém, viram que realmente ele tinha hematomas e dava para acreditar que ele havia apanhado muito, mais de um corpo seco. Fala sério, ninguém acreditava. Sua história só foi levando crédito quando outras pessoas também passaram a ter experiências com o corpo seco. Várias pessoas que tentaram levar algo da fazenda, teriam sido assombradas e espancadas por ele. Uma senhora, vizinha da fazenda, era benzedeira. Uma figura bem comum do norte do Paraná pioneiro. Ela ensinava que as pessoas deviam rezar pelo corpo seco, pois era um antigo fazendeiro que não conseguia descansar pela raiva das pessoas quererem lhe roubar, e que ele havia voltado para proteger seu patrimônio. Ela sempre dizia que buscava lenha na fazenda do corpo seco, porém, antes ela fazia muitas orações e lhe pedia permissão, justificava que precisava da lenha porque seu sítio era muito pobre, e já não tinha mais nada. Com isso, ele a deixava entrar e levar a lenha que necessitava para preparar alimento. Ela é a única que ainda se arriscava a ir naquele lugar. O temor pelo corpo seco foi tão grande que a fazenda ficou abandonada, e até hoje, ninguém mais tentou invadi-la ou cultivar suas terras. Ela permanece intacta, e a fama do corpo seco atravessou gerações. Quando se ouve este nome, os riobonenses tremem de receio e ninguém ousa desafiá-lo novamente.